mas infelizmente não é um culto. Infelizmente não estamos em culto ainda. Continuamos assim com as nossas devocionais até que possamos nos reencontrar novamente em cultos semanais. Espero que em breve chegue essa oportunidade. Continuamos com as nossas devocionais, como eu disse, e eu convido você hoje a refletir comigo sobre o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Que de tempos em tempos precisamos relembrar a realidade da morte e do sacrifício de Jesus por nós na cruz, é uma verdade, é uma necessidade nossa. É claro que não focamos apenas na morte de Cristo, pois ele não ficou no túmulo, o seu túmulo está vazio, aleluia. A ressurreição de Cristo é o ponto mais alto, é o ponto principal, significativo do cristianismo. Pois, como o apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. No entanto, não haveria ressurreição se Cristo não tivesse morrido. Jesus fez-se pecado por nós na cruz do Calvário. Ou seja, ele assumiu a culpa, o peso do pecado de cada um daquele que nele crê. Quando foi crucificado e morto, e assim padecendo uma morte vergonhosa e dolorosa. Naquela época, somente um criminoso era crucificado. E Jesus não somente foi morto, mas morreu numa cruz, enfrentando toda vergonha, humilhação e dor, que não conseguimos dimensionar o tamanho do seu sofrimento. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, verso 5, ele diz: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Já no Antigo Testamento, no Velho Testamento, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no templo, no lugar mais sagrado, no Santo dos Santos, para fazer expiação pelos pecados seus e pelos pecados de todo o povo de Deus, de toda a nação. Isso tudo acontecia de acordo com as leis que Deus tinha dado a Moisés. Era então aspergido o sangue de um animal sem defeito sobre o propiciatório, a tampa da arca da aliança. E assim era oferecido o sacrifício pelos pecados do povo de Deus. Todo esse ritual de derramamento de sangue de um animal que era praticado no Antigo Testamento, era uma figura, apontava para o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Cristo, que é o superior sumo sacerdote que haveria de vir e de uma vez por todas ele ofereceria um sacrifício pelos pecados e por todas as transgressões de todo aquele que nele crê. O sangue provindo de animais não era um sacrifício suficiente, muito pelo contrário, o sacrifício de todos os animais eram insuficientes. Somente o sacrifício do Cordeiro perfeito, sem pecados, do próprio Cristo Jesus, poderia ser oferecido pelos pecados de todos, de todas as idades e em todos os tempos. Esse seria eficiente e perfeito. A expiação de Cristo representa a remoção da dívida que estava sobre nós, pecadores. Ele pagou o preço em nosso lugar na cruz. Como está escrito em Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo,
triunfando deles na cruz. Jesus zerou a dívida de todo aquele que nele crê. Crendo nele e nele confiando, recebe o perdão de seus pecados. E assim, Satanás e seus demônios foram despojados e são despojados e derrotados pelo poder de Deus, que em Cristo Jesus nos perdoa e nos livra da condenação eterna. A morte de Cristo Jesus e sua ressurreição retira de nós o medo da morte eterna e do julgamento imposto pela lei do pecado. Será que haveria bênção maior do que esta? De sermos livres da lei do pecado? A própria Bíblia afirma, lá em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, gracioso de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obra da cruz, méritos conquistados na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. Somente pela graça de Deus, sim, somente pela graça desse Deus que é soberano, esse Deus que é o Todo-Poderoso, o Deus que é amor e misericórdia. Somente por Ele poderíamos receber tão grande salvação, tão grande perdão. Reflita, meu querido irmão, reflita, minha querida irmã, sobre a morte de Cristo na cruz por você. Lembre-se que o pecado gera separação de Deus. O pecado gera morte. Mas, para aqueles que em fé se entregam ao Deus que entregou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, em sacrifício pelos pecados, e que, morrendo a morte de cruz, Ele perdoa e purifica a todo aquele que nele crê, garantindo assim a vida eterna com Deus. Reflita sobre Ele, creia nele, consagre-se a Ele e espere por Ele. Minha oração é que esse Deus que tanto te ama e por você se sacrificou naquela rude cruz, sim, que o Senhor esteja à tua frente para indicar-te o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado para abrigar-te em seus braços e para proteger-te. Esse Deus, o Senhor, esteja abaixo de ti para acolher-te quando caíres e para livrar-te do laço. O Senhor esteja em ti para consolar-te quando estiveres triste. O Senhor esteja ao teu redor para defender-te quando outros te atacarem. Que esse Deus, o Senhor, esteja acima de ti para te abençoar. Assim te abençoe o Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a você e sua família, em nome de Cristo Jesus. E que esse amor gracioso inunde o seu coração. E que você, reconhecendo a obra de amor e salvação e perdão na cruz, que você se entregue mais a Ele. Que você confie, creia nele e se consagre. Somente a Ele. A Ele. Amém e amém.